Introdução. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, nós estamos estudando a lição de número 9, que traz como assunto o ministério de pastor. E o textuário baseado em João capítulo 10, versículo 11. E a verdade prática por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao sumo ou ao supremo pastor, Jesus Cristo. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor, e o primeiro subtópico é Jesus é o pastor supremo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos dois textos do acontecimento da ressurreição de Jesus, na qual Maria Madalena, em um dos textos, chama Jesus de Rabi, e no outro texto chama Jesus de Rabone. Rabi, todos nós já sabemos, Jesus é o mestre, mas quando ele é chamado de Rabone, e se não me foge da memória pelo escritor Lucas, Jesus é chamado de o sumo mestre ou mestre supremo. É a tradução da palavra. Então, Jesus, como sendo o nosso mestre, ele também o nosso sumo pastor. O escritor da carta aos Hebreus chama ele de bispo ou supremo bispo das nossas almas, e o apóstolo Pedro também o chama de o sumo pastor, trazendo até nós o conhecimento do ministério de Jesus. Mas observemos que no nosso pouco conhecimento, ou na nossa falta de conhecimento, podemos questionar ou ficar em dúvida o porquê do título. Dando uma olhada na organização do Antigo Testamento, na forma sacerdotal do Antigo Testamento, nós vamos encontrar que Deus escolheu sacerdotes, mas colocou uma liderança sobre esses sacerdotes, chamado de sumo pastor, ou melhor, sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, ele era incumbido dos demais sacerdotes, era ele quem tinha a responsabilidade de organizar as classes sacerdotais, e dele ficava a incumbência de oferecer pelo povo o sacrifício anual. Os demais sacerdotes eram importantes na ordem sacerdotal ou na nação sacerdotal, como Israel também foi conhecido assim, mas esses sacerdotes eram auxiliares do sumo sacerdote. No Novo Testamento, na visão da lição na qual nós estamos estudando, nós vamos ter Jesus como nosso sumo pastor, e todos os demais pastores são auxiliares deste sumo pastor. Tendo em vista esta colocação, não discrimina a organização pastoral que se temos hoje em muitas igrejas, como, por exemplo, pastor presidente, pastor auxiliar, copastor. Não há discriminação para estas categorias. Por quê? Porque assim como o sumo sacerdote, ele era o presidente dos sacerdotes, assim também em uma igreja onde o ministério local é bem avantajado, onde existe vários pastores e um pastor líder, que também é conhecido como pastor titular. Este pastor recebe o nome de pastor presidente, e os demais são seus auxiliares, tendo em vista esta organização do Antigo Testamento, a organização sacerdotal. O nosso segundo subtópico deste primeiro tópico é o pastor conhece as suas ovelhas. Nós estamos utilizando-se de uma linguagem pastoril, de uma linguagem agrícola ou pecuária, tendo em vista a nação de Israel. É bom lembrar para os demais irmãos que o ministério pastoral no Antigo Testamento, fora a nação de Israel, ele não era bem visto. Veja que, para resguardar o seu povo, quando Jacó sobe
de Canaã para a nação egípcia, a recomendação de José para a sua família é que ficassem em Gósen. Por que Gósen? Porque era uma cidade de pastores. E quando os egípcios procuraram a José sobre a sua família, a recomendação que ele deu foi: eles são pastores, porque não eram bem vistos na sociedade. Era uma classe de pessoas que era tida pela sociedade como frágil, como sem futuro, vamos assim dizer no nosso português. Era uma classe de pessoas que não era visto com futuro. Então, por isso eles ficaram em Gósen. Mas foi justamente esta forma que Deus também deu à nação de Israel para ficarem de fora de batalhas ou de guerras que os egípcios viessem traçar com outras nações. Por esta razão é que eles crescem em número, porque eles não viviam em batalha, eles estavam mais para o serviço braçal. Por isso foram escravizados pelo rei do Egito, que se levantou sem conhecer José, porque a nação de Israel já estava muito crescida. Então, tendo em vista este ponto, nós voltamos ao nosso subtópico, no qual o comentarista da lição aponta que o pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe quem são. No aspecto divino, Jesus conhecia todos, até mesmo Judas, antes de ser escolhido para ser seu apóstolo. Judas já era conhecido por Cristo. Agora, como nós podemos descrever esta questão de o pastor conhecer as suas ovelhas? Veja só, a Bíblia diz que Jesus escolheu 70 homens para serem seus mensageiros. Depois da escolha desses 70, ou do chamado desses 70, Jesus então, dentre estes, escolhe 12 para estar mais próximo dele. A estes 12 ele coloca o nome de apóstolos. Mas a escolha destes 12 veio através de uma noite de oração. Em outros textos bíblicos, Jesus vai dizer que ele não fazia nada de si mesmo, mas ele fazia de acordo com o que o Pai havia mostrado a ele ou havia falado. Então inferimos que nesta noite de oração também, que Jesus teve nada mais do que uma reunião com o Pai para saber qual era a vontade ou o gosto, vamos assim dizer, o gosto do Pai com relação à seleção dos apóstolos. E não foi o Filho, mas o Pai quem foi dizendo para o Filho quais homens deveriam ser chamados, quais homens estavam qualificados para a obra que o Filho iria executar. Então, desde Pedro, que era o falador, até Tomé, que era o descrente, Deus escolheu a dedo cada um dos apóstolos. Citou os nomes para Jesus e na manhã seguinte, Jesus, chegando para os 70 que estavam reunidos, ele tira do meio destes 70 aqueles quem ele quis, como diz o Evangelho de Lucas. E dentre estes que ele quis estava lá o traidor. O pastor conhece as suas ovelhas. O bispo das nossas almas, o sumo pastor, conhece cada uma das suas ovelhas. Ele descreve no Evangelho de João que estas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Estas ovelhas ouvem a sua voz e atendem o seu chamado. Nisto, Cristo ou a Bíblia não está discriminando uma ou outra pessoa e entrando no pensamento errado de que uns nasceram para o céu e outros nasceram para o inferno. Não. Mas sim apenas completando a visão de que Cristo veio para todos ou por todos. Mas somente aquele que ouve a sua voz e atende o seu chamado é que faz parte do seu corpo ou da sua igreja. O nosso terceiro subtópico, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Este texto ele está sendo muito utilizado para os nossos dias hoje como inferência aos pastores de igrejas. E, de certa forma, este texto pode ser aplicado para nós, humanos,
Sim, mas o texto foi escrito como referência à pessoa sacrificial de Jesus Cristo. Isto nós não podemos negar. Quando o próprio Cristo diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele estava inferindo em si a missão que ele vinha executar de buscar e salvar o que se havia perdido, e sem a sua morte, Israel e as demais nações, incluindo nós, não poderíamos ou não teríamos a chance de sermos salvos pelo sacrifício de Cristo. Era necessário que o pastor desse a vida pelas suas ovelhas. Mas em uma segunda inferência, nós encontramos que, naquela época, as ovelhas, estando no campo, elas eram perseguidas por lobos, por ursos, por leões e por demais animais selvagens. E este pastor, que tomava de conta das ovelhas, muitas vezes, eles brigavam, lutavam com os animais pelas suas ovelhas, e em meio a esta luta corria o risco de perder a sua vida. Exemplo nós temos de Davi, quando vai lutar com Golias, ele cita o exemplo da sua vida pastoril para Saul, dizendo: se levantou um urso contra as minhas ovelhas e eu lutei com ele e o venci. Se levantou um leão contra as minhas ovelhas e eu lutei com ele e o venci. O pastor era e é um defensor das ovelhas. Ele luta com todas as suas forças. Se assim ele não fizer, ele entra no quadro ou na escala de mercenário. E nesta escala de mercenário está o perigo que hoje nós estamos vivendo. Qual? Muitos que se dizem pastor não são pastores. Infelizmente, as suas ações demonstram que eles são mercenários. Não defendem as suas ovelhas. E a defesa a qual eu me refiro, não estou me referindo de um lobo, de um leão, de um urso, em forma física, mas em aspectos espirituais. Muitos se têm levantado contra a igreja e, infelizmente, aqueles que estão na frente do trabalho não têm se levantado de forma como Davi se levantou para defender as suas ovelhas. Um outro exemplo que nós podemos citar também é que, como o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele se sacrifica pelo bem da obra de Deus. Infelizmente, em alguns casos, não tem acontecido assim. Veja só, nós estamos tratando sobre o dom ministerial de pastor. Nós não estamos tratando do pastor do Antigo Testamento, que era prefigurado na pessoa dos reis, dos sacerdotes e dos profetas. Não. O pastor aqui do Novo Testamento também não é o pastor do Antigo Testamento que cuidava de ovelhas animais, mas é do grego poimen, aquele que participa, aquele que convive, aquele que apacenta uma pessoa, convive dos seus sofrimentos, convive da sua dor, da sua alegria, partilha de momentos e, além de tudo, ele apacenta, ele guarda, ele ajuda, ele conduz para um futuro melhor. Tendo em vista este ponto, quando o escritor do Evangelho cita que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, isso quer dizer que o homem que foi escolhido por Deus para ser pastor, ele desprende de si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus pensamentos, dos seus quereres, para dar a sua vida por outro. Neste caso, o outro é a sua ovelha. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz que nós não fazemos aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada a outros, tendo em vista sempre que os outros são superiores a nós. E se nós observarmos nesta lógica, nós vamos ver que
poucos estão se enquadrando neste pensamento, poucos estão se enquadrando nesta visão, e que há uma necessidade de nós voltarmos aos princípios. Tópico 2. O segundo tópico da nossa lição é as características do verdadeiro pastor. E o primeiro subtópico deste segundo tópico é um caráter íntegro. O comentarista vai descrever 3 características do verdadeiro pastor. Pastor, só existem essas 3 características que identificam o verdadeiro pastor? Não, existem várias e Jesus descreve elas e o apóstolo Paulo as enquadra lá em 1 Timóteo 3 e na carta de Tito também. Mas além destas, o comentarista coloca 3 aqui, que uma é um caráter íntegro, não há desvio de conduta, não há desvio de caráter, é alguém que Jesus escolheu do meio dos seus, visto que nós estamos trabalhando o ministério pastoral. Jesus escolheu do meio dos seus para dar a estes seus como exemplo, assim como o sumo sacerdote. Nós não podemos, meus amados, ignorar que a escolha pastoral, a escolha do ministério pastoral no Novo Testamento é um reflexo, é uma imagem, é uma prefiguração do ministério sacerdotal do Antigo Testamento. A forma como era escolhido o pastor, que o apóstolo Paulo cita a Timóteo e a Tito, a conduta deste pastor é a mesma conduta do Antigo Testamento com relação ao sacerdote. Pastor, mas no Antigo Testamento o sacerdote só poderia casar com mulher virgem e no Novo Testamento o pastor só pode casar com mulher virgem? Não. Veja que o Novo Testamento é uma revelação do Velho. O Novo Testamento é uma visão ampla do Velho. Então nós vamos olhar para a escolha sacerdotal no Velho e olhar para a visão espiritual da escolha no Novo. No Velho Testamento, homens coxos não podiam ser escolhidos como sacerdote, mas no Novo Testamento, um coxo pode ser escolhido pastor. Por quê? Porque o coxo do Antigo Testamento é no sentido espiritual e o coxo do Novo Testamento é físico. No Antigo Testamento, alguém que tinha vilídia no olho não podia ser escolhido como sacerdote. No Novo Testamento, quem tem vilídia no olho pode ser escolhido como pastor, porque nós estamos tratando de uma vilídia espiritual. Um infértil no Antigo Testamento não podia ser escolhido como sacerdote. O infértil no Novo Testamento pode ser escolhido como sacerdote, porque estamos tratando de uma visão espiritual. Tendo em vista isto, nós observamos que o primeiro ponto que o comentarista aponta como sendo uma característica do verdadeiro pastor é a sua integridade, sua veracidade, ser verdadeiro, ser justo, ser alguém moralmente aplicado à obra de Deus, alguém moralmente aplicado à sociedade que ele convive, alguém moralmente aplicado à sua família. É alguém que se dá, por exemplo, porque ele convive o exemplo. O segundo subtópico que nós temos para nosso comentário é o exemplo para os fiéis. Essa é a segunda característica do verdadeiro pastor. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele se desse como exemplo para os fiéis e para os infiéis. Ele é exemplo tanto para os que estão dentro da igreja como para aqueles que estão fora da igreja. Para os que estão dentro da igreja, ele é exemplo de liderança, humildade e assim sucessivamente. Para os que estão fora da igreja, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5 que nós somos o sal da terra e também a luz do mundo. Como poderemos ter pessoas que reconheçam Jesus como Salvador se nós, que somos os representantes, não damos este exemplo? Então é necessário que aquele que foi chamado para este ministério possa também estabelecer o padrão divino deste ministério.
sendo exemplo tanto dentro quanto fora do templo a qual ele congrega e da comunidade cristã a qual ele convive. É necessário que ele faça com que a luz divina brilhe continuamente. Assim como no Antigo Testamento, nós tínhamos a menorá, que era chamada de luz de Deus, que brilhava no templo ou no tabernáculo continuamente, de forma que todos aqueles que observavam de longe o tabernáculo sabiam que existiam homens que eram responsáveis por aquele trabalho. Assim também é o pastor. A sua vida deve espelhar-se em Deus, como diz a carta aos Hebreus no capítulo de número 12, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, mas também ele deve fazer com que a sociedade conclua que este homem que ali representa a Deus é também um homem de Deus. O terceiro subtópico da nossa lição é exemplo para a família. Este podemos descrever como o último das características e a mais importante. Por quê? Exemplo nós temos de Noé. Noé, Deus lhe deu a incumbência de construir uma arca para que através desta arca todos aqueles que acreditassem na mensagem de Noé fossem salvos do dilúvio. A Bíblia registra que somente 8 pessoas foram salvas daquele dilúvio, que era justamente a família de Noé. Ele, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras, que foram os únicos que acreditaram na sua mensagem. Mas assim mesmo, pela misericórdia e pela bondade de Deus, Noé foi salvo junto com a sua família. Quantos homens de Deus, e não estou aqui ignorando as características familiares de forma alguma, mas quantos homens de Deus caíram, caem ou se perdem com relação à sua família? Muitos filhos, muitas filhas, muitos parentes que não valorizam o ministério pastoral do pai, do tio, do irmão e infelizmente desencandeiam a família. Neste tópico, o comentarista aponta que ele deve ser exemplo para a sua família, assim como ele é exemplo para os fiéis e exemplo para aqueles que estão fora, e assim como ele descreve o seu exemplo de integridade. Que nós possamos, assim como Noé, ou aprender com Noé, a trabalhar, a cuidar mais das nossas famílias. A igreja começa em casa. A nossa primeira célula divina, podemos assim dizer, é a nossa família. Se a família vai mal, a igreja irá mal. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a liderança deve cuidar bem da sua casa. Se ela não cuidar bem da sua casa, ela está inapta para cuidar da igreja do Senhor. Mas a nossa oração a Deus é que os nossos ministros, os nossos líderes, possam, pela graça divina, em nome de Jesus, ter uma família abençoada em nome do Senhor, sendo exemplo de amor, exemplo de luta, de devoção ao Senhor, de temor a Deus, de respeito à obra do Senhor, de respeito aos dons divinos os quais Deus capacitou tal homem para o exercício do seu ministério, exemplo de valorização do que é santo e não de profanação ao que é divino. Tópico 3. O nosso terceiro e último tópico, o ministério pastoral, e o primeiro subtópico é a missão do pastor. Nos 2 tópicos anteriores, nós estávamos fazendo uma introdução para este ministério. Agora nós iremos tratar sobre o dom ministerial propriamente dito, no qual o apóstolo Paulo citou aos Efésios no capítulo 4,
e no versículo de número 11. E iniciamos esta fala dizendo aos demais irmãos que existem muitos pastores que não são dons. Veja só, eu qualifico da seguinte forma: pastor não é ofício, pastor não é cargo, ainda que muitos na igreja entendam desta forma, mas pastor não é cargo, pastor não é ofício. O pastor é um dom. Assim como os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, o ministério pastoral é um dom tirado da igreja e depois devolvido a ela depois de aperfeiçoado. Deus toma uma pessoa, aperfeiçoa, ou seja, capacita, e depois de aperfeiçoado ou capacitado, Deus então o devolve para a igreja como dom. Ele aperfeiçoa esta pessoa para ser dom para esta igreja. Então não é ofício, não é cargo, é dom divino. Sendo dom divino, talvez alguns dos amados vão ignorar o que eu vou falar, mas sendo dom divino, o pastor deve, de forma ampla, abranger o seu ministério. O comentarista, neste primeiro subtópico, coloca que a pessoa do pastor ou o ministério pastoral, claramente dita como apacentador de ovelhas ou aquele que cuida. E ele vai dizer que o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se às suas demandas. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: eu me gastarei, me deixarei gastar por vós. O pastor também tem esta função e, como pastor, ele trabalha 24 horas. Ainda que alguém discrimine, não valorize o ministério pastoral, mas este é o chamado para ser pastor 24 horas. São 24 horas que nós estamos orando, são 24 horas que nós estamos pregando a palavra de Deus, são 24 horas que nós estamos aprendendo mais do Senhor, são 24 horas que nós estamos sendo psicólogos, que nós estamos sendo mães, que nós estamos sendo marido, que nós estamos sendo esposa, que nós estamos sendo filhos, que nós estamos sendo médicos, que nós estamos sendo arquitetos, que nós estamos sendo agricultores. 24 horas. Este é o ministério pastoral, você atender a necessidade das ovelhas. Não importa se você mora no interior, dentro do mato, ou se você mora em uma cidade, numa capital. Mas esse é o ministério pastoral. Você tem que ser psicólogo para alguns, você vai ter que ser agricultor para outros, você vai ter que ser conselheiro amoroso para outro, você vai ter que ser um empreendedor para outro. Então nós somos multifacetas de uma organização de conhecimento. No segundo subtópico, uma missão polivalente. Nesta questão de missão polivalente, eu quero fazer uma revelação que talvez alguns dos pastores, irmãos e irmãs, liderança, não apoiem ou não concordem. Qual? A de que todos os demais dons espirituais que Deus, ou melhor, dons ministeriais que Deus concedeu à igreja, devem existir na vida do pastor. Quais são eles? O pastor deve ser apóstolo, ele deve ser um missionário. E isto é imprescindível, que o pastor seja um missionário, porque em algumas ocasiões, ou em todas as ocasiões, o pastor vai ter que abrir um trabalho, vai ter que lançar os fundamentos da fé sobre alguém. É necessário que ele seja um missionário, que ele seja um apóstolo. Em outras ocasiões, ou em todas as ocasiões também, este pastor deve ser profeta. Qual? O pregador. Não como o profeta do Antigo Testamento, que era um pregador itinerante, mas ele é pregador para a sua igreja. Algumas vezes ele é convidado para pregar em outras igrejas, sim, e ele não pode atender, deve atender. Esta é a sua missão, pregar o Evangelho.
Em outras feitas, o pastor deve ser o evangelista, pregador de boas novas, aproveitar as oportunidades, observar as portas que Deus abre e aproveitá-las para pregar, para espalhar as boas novas de salvação. Ele é pastor, chamado para este ministério, então ele vai apacentar. Em outras, ele deve ser o ensinador. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha, quem ocupa o cargo de liderança, o ofício, a função de liderança, deve ele ser apto para ensinar. Se o pastor não tem aptidão para tal, infelizmente, mesmo tendo as características que o comentarista colocou no tópico anterior, ele não possui o dom ou não desenvolveu este dom. Como eu disse, ministério pastoral é dom. Deus tira alguém do meio da igreja, capacita-o e o devolve para a igreja. Terceiro e último subtópico, o cuidado contra os falsos pastores. O comentarista ele vai colocar pontos do livro de Ezequiel. Eu quero me prender somente ao texto da verdade prática, ou melhor, do texto áureo, que trata sobre João capítulo 10, onde Jesus faz um paralelo entre o pastor e o mercenário. E ali a imagem do mercenário é a imagem do falso pastor. O mercenário ele não tem preocupação, o mercenário ele não tem cuidado, o mercenário ele não tem responsabilidade, o mercenário ele não tem compromisso com o pastorado. É como se você fosse incumbido de um trabalho e apareceu alguma coisa para você fazer, fosse uma viagem ou fosse um outro trabalho, e assim sucessivamente você procurasse alguém para ocupar a sua vaga no trabalho no qual você foi oficializado. E então você conversa com aquela pessoa e ela assume a responsabilidade de ficar na sua vaga ali, mas de repente o patrão chegou, e quando o patrão chega, ele pergunta pelo oficial da vaga e ele diz: não, ele teve que sair e me deixou no lugar. E então o patrão vai e diz: pois muito bem, já que você está no lugar dele, então eu vou dizer, você deve fazer isto. E a missão que deve ser cumprida exige um certo esforço, um certo sacrifício. E a pessoa que foi posta na vaga diz: tudo bem, se fosse fulano de tal, ele faria isso aqui. Agora eu não vou fazer, porque eu não vou me rebaixar a tal feito, eu não vou me esforçar para este feito. Aqui nós temos a imagem daquele que foi oficializado a um cargo, a uma função, a uma responsabilidade, e aquele que não tem a responsabilidade sobre aquele trabalho. O pastor e o mercenário, ou o pastor e o falso pastor. O falso pastor, ele não tem misericórdia. O falso pastor, ele não vê o outro lado, não. Veja que nas características que foram abordadas com relação ao ministério pastoral, o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele se sacrifica, ele dá o que ele possui, ele doa a sua vida, o seu tempo, o seu espaço, a sua saúde para as ovelhas. Enquanto que o falso pastor não. O pastor verdadeiro olha a necessidade, estuda a necessidade e trabalha a necessidade da ovelha. O falso pastor não, ele vê a necessidade, estuda a necessidade, mas ele explora a necessidade da ovelha. Então nós temos as descrições do verdadeiro pastor e do falso pastor. Nós temos o ministério pastoral na sua íntegra como dom a qual Deus concedeu à igreja. E nós, como pastores, falo na minha pessoa, como pastor, devo zelar por este compromisso e por esta responsabilidade que Deus nos concedeu, por esta oportunidade que Deus nos honrou com ela. Que o bendito e bondoso Deus abençoe a cada um dos irmãos, tomando da sua vida e lhe honrando
em todo o trajeto, em nome de Jesus. Conclusão. Com isto, encerramos agradecendo ao Senhor pela honrosa oportunidade de nos conceder a oportunidade de sermos pastores do seu rebanho, auxiliares do sumo pastor que é Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, o nosso princípio de fé, que é o nosso espelho ministerial. E assim como ele se sacrificou pela igreja, que nós como pastores também possamos ter esta responsabilidade de nos sacrificar pela igreja do Senhor.